Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, venha nos visitar. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Vamos agora nos acalmando, procurando a quietude, elevando o nosso pensamento a Deus. Esse é o nosso momento de descansar com Jesus, nosso Mestre, e assimilar os seus ensinamentos. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade, agradecendo a espiritualidade benfeitora que já vem nos amparando, nos envolvendo, que possamos ter um bom proveito, que Deus abençoe esse nosso estudo, que possamos colocar em prática todo esse aprendizado. Pedimos também a Deus pela paz do mundo, pela paz em todos os corações, pela harmonia em todos os lares. E agora vamos pedir pelas suas intenções, que Deus possa renovar as nossas forças, as nossas energias, fortalecer a nossa fé. E assim, juntos, de mãos dadas em pensamento, vamos orar a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria, então, que nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. O item 4, influência do organismo. Esse item, pessoal, é um item curto que vai dar tempo de nós começarmos e terminarmos. Nós vamos das questões 367 até a questão 370. Então, vamos lá. Questão 367, Kardec pergunta: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. O espírito provém do elemento espiritual, da centelha divina. O corpo provém da matéria e das modificações do fluido cósmico universal. O
corpo é o corpo, o espírito é o espírito. O corpo vai ser usado pelo espírito. O nosso corpo de carne, o nosso corpo biológico é a morada do espírito. Nós somos espíritos que neste momento estamos encarnados. Próxima questão, 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Será que todas as nossas faculdades, as nossas aptidões se manifestam com toda a liberdade quando estamos encarnados? Resposta da espiritualidade. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Por quê? Porque o espírito sofre as limitações da matéria. Nós, quando estamos desencarnados lá no plano espiritual, temos todas as nossas faculdades em ação. Nós temos, inclusive, a liberdade de enxergar 360 graus e de nos locomover à velocidade do pensamento. Não existe barreiras para o espírito e nem distância. O espírito pode atravessar paredes, portas, e no corpo não, né? Nós estamos aqui limitados, morando na matéria. E aí temos um desmembramento aí dessa questão. Então, 368A, Kardec pergunta: de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Porque o vidro opaco, nós sabemos, não permite que a luminosidade passe por ele. Então, a espiritualidade responde que sim, né? E que é bastante opaco. E aí, Allan Kardec ainda faz uma observação. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo que nela está mergulhado. Então, o corpo não permite que o espírito se manifeste completamente. Agora, nós recuperamos um pouco desta liberdade quando nós estamos dormindo, enquanto o corpo está ali no sono recuperando as forças físicas, ocorre um desprendimento parcial do espírito, e aí ele também recobre, acaba se lembrando de quem ele do seu planejamento reencarnatório e por aí vai. Mas isso só durante o sono. Encarnados, isso não acontece, a não ser que seja aí um médium de desdobramento, um médium de transporte. Aí ele pode ter essas faculdades
principalmente de se locomover, que no caso do espírito nós chamamos de volitar, que é como flutuar. Questão 369, pessoal. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta dos espíritos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, o espírito fica subordinado à condição orgânica. Mas é muito interessante nós vermos que, dependendo da condição orgânica, se tivermos alguma limitação, essa limitação, gente, também nos serve de aprendizado. E aqui ele usa a palavra alma. Alma somos nós. Alma é o espírito encarnado. Lembrei também do livro Nosso Lar, se não me engano, é no livro Nosso Lar, no qual o espírito de André Luiz relata de um espírito que está ali se preparando para retornar à carne, e ele escolhe um corpo que tem uma das pernas imperfeitas. Isso acatando o conselho dos seus mentores espirituais. Por quê? Porque o foco, o objetivo desse espírito é trabalhar a paciência, a resignação e a humildade. E nós também seria muito bom trabalharmos essas três virtudes, né? Humildade, resignação e paciência. Nos faz muito bem cultivar essas virtudes, não é mesmo? Na questão 370, Allan Kardec pergunta: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta da espiritualidade: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhes dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É o espírito que vai agir sobre o corpo. Tanto isso é verdade que nós já temos uma aparência bem diferente de quando estávamos lá encarnados na pré-história, por exemplo, né? Então, é o espírito que age sobre o corpo, e também no sentido do espírito que transmite as boas vibrações, né? Ou as vibrações ruins para o corpo. Questão 370A.
De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas não é necessário ter em conta, a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. É o que nós vimos anteriormente. Dependendo da matéria, essa matéria vai impor limitações maiores ou menores ao corpo. E agora Allan Kardec faz um comentário a respeito desta questão, né? O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios porque senão o acaso lhe deu os órgãos especiais, de onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Então, celerado quer dizer uma pessoa assim, má, uma pessoa desequilibrada. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelos exercícios das faculdades do espírito, como os músculos pelo desenvolvimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso, através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem o bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, lembrando que muitas vezes o nosso perispírito, ele fica com sequelas dos vícios. Então, no caso aqui que ele fala do bêbado, do alcoólatra, esse alcoolismo pode ficar ali como uma sequela no perispírito. Por quê? Porque o perispírito é o envoltório do espírito, é a aparência que o espírito tem.
Então, ele pode ficar prejudicado porque o perispírito é constituído de matéria, de uma matéria etérea, que um dia, com certeza, ainda vai ser detectada pela ciência. E também o perispírito, ele é citado por Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, ele fala assim, que nós semeamos, né, semeia-se o corpo natural, que é o nosso corpo biológico, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então vejam aí a responsabilidade que nós temos, né, com o nosso corpo físico, que é morada do nosso espírito. E ele deve ser muito bem cuidado para que ele dure o tempo da nossa programação reencarnatória, que ele não retorne ao plano espiritual antes do devido tempo. E é bom lembrar que todos nós aqui estamos mais ou menos no mesmo padrão evolutivo, porque nós estamos encarnados no planeta Terra, planeta de provas e expiações, e estamos caminhando para um planeta de regeneração. Então vejam da nossa responsabilidade, do nosso trabalho e de estarmos sempre nos cuidando, corpo são, mente sã, e assim alimentados pela nossa doutrina espírita, vamos encerrando o estudo de hoje. Agradeço a atenção de todos e um forte abraço. Muito obrigada.